Hoje a notícia que nos surpreendeu, dada pelo New York Times, de que Bolsonaro teria estado recentemente, agora em fevereiro, depois da concessão da ordem do ministro Alexandre de apreensão do seu passaporte, ele teria estado por 2 dias, a notícia é essa, na embaixada da Hungria. A Hungria é conhecido como um país que se tornou profundamente autoritário, né, através de prática de medidas de exceção, em vez de estado de exceção por governos de exceção. Passamos a ter estado de exceção por medidas de exceção no interior da democracia em alguns países. A prática constante e intensa dessas medidas de exceção levou a não apenas a deteriorar a democracia, como a sua própria supressão, como é o caso da Hungria, que já ninguém mais reconhece como um país democrático, mas sim como um país autoritário de extrema-direita, digamos assim. Portanto, digamos, de uma ideologia amiga do bolsonarismo e de Bolsonaro. O que se coloca? Qual que é a grande questão que se põe? Bolsonaro está sujeito a alguns processos crimes no Brasil e teve seu passaporte apreendido, o que implica numa medida de cautela em relação a alguma tentativa de fuga dele. Eu sempre fui uma pessoa que me conhece e me acompanha nas redes sociais, sabe, e também nos textos que eu escrevo, muito crítico em relação ao uso abusivo de prisões preventivas no Brasil. Nós temos aí quase 40% da nossa população prisioneira, que é a terceira maior do mundo, aprisionada por medida cautelar, por prisão preventiva, ou seja, sem direito de defesa pleno, né, e a prisão preventiva deveria ser utilizada em situações raras, situações de emergência, ou de ameaça ao processo, ou de tentativa de fuga, ou de grave possibilidade de voltar a cometer crime violento contra alguém. Então, essa situação da tentativa de fuga é uma das raras situações que, a meu ver, legitima a prisão preventiva. Se o sujeito demonstra pretender ou potencialmente está postos a tentar fugir, né, se justifica o seu aprisionamento. E esse é o problema que está em torno dessa questão. Visitar uma embaixada não é tentativa de fuga, mesmo a embaixada sendo, pela lei, pela Constituição, um território estrangeiro, né? Isso é importante as pessoas saberem. A embaixada é um território estrangeiro, mesmo dentro do nosso país, né? Ela é um território do país que que possui a embaixada. O Brasil, em contrapartida, tem territórios, micro-territórios seus nas embaixadas em que ele possui no exterior. Portanto, a embaixada da Hungria é pedaço de território da Hungria aqui dentro do país. Mas uma mera visita à embaixada não caracteriza a tentativa de fuga por um território húngaro. Uma mera visita é uma visita. Um ex-presidente da República é normal visitar embaixadas, visitar embaixadores. O que chama atenção nesse caso é que ele, pelo que noticia o jornal, ele teria permanecido 2 dias lá. Aí vamos dizer, é um forte indício de que houve ali pelo menos a tentativa de iniciar uma negociação para algum asilo político ou coisa do gênero, que caracterizaria a tentativa de fuga do território nacional. Portanto, é isso que tem que se observar. Certamente a Polícia Federal sabe muito mais do que nós, já deve estar enfronhada aí numa investigação sobre o que houve, talvez até em tentativa diplomática com a Hungria de tentar saber alguma coisa. A Hungria pode ou não revelar, ela não é obrigada a revelar nada nesse aspecto para a justiça brasileira, mas deve ter outros mecanismos de investigação e de prova. Se ficar caracterizado um forte indício de que Bolsonaro tentou fugir, ele pode sim ser preso. Portanto, o que eu diria, e eu estou falando de forma legítima, há uma possibilidade legítima de prendê-lo, segundo a lei e a Constituição brasileira, por uma tentativa de fuga, caso fique caracterizado que agora, recentemente, ele tentou se abrigar na embaixada da Hungria para fugir da justiça brasileira. O importante é que isso que eu falei fique caracterizado. Não foi uma mera visita. O que ele teria que justificar e explicar para a justiça é o porquê que ele permaneceu 2 dias numa embaixada. Se há uma mera visita, por que essa visita não foi meia hora, 1 hora, mas 2 dias, realmente ele vai ter que ter uma justificação para isso convincente. A justiça vai ter que apurar isso, o sistema de justiça, a polícia, etc., deve estar já apurando as razões do porquê que ele permaneceu lá. Se ficar caracterizado, ou se ficar um forte indício de que ele tentou fugir, as possibilidades dele ser preso preventivamente de forma legítima aumentam sobremaneira.